Graça e paz, irmãos, amém? Amém? Louvado seja o Senhor. Como é bom estarmos na casa do Pai, não é? E termos a oportunidade de louvá-lo, né? Maravilhoso. Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Eu peço a você que vá comigo ao capítulo 5 do Evangelho, segundo os relatos de João. João no capítulo 5. Até agora estava frio, agora deu calor. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. João capítulo 5. Amém? Nós faremos a leitura dos versos 25 a 29. E assim diz a palavra do Senhor. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe a autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Até aqui, meu irmão. Curva sua fronte, feche os olhos. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por mais essa oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, de louvarmos ao Senhor e de sermos ministrados pelo Teu Espírito. Que o Senhor conduza, Pai, essa noite a palavra segundo a Sua vontade, e que tudo, Pai, seja aqui para o louvor da Tua glória, para que o Teu nome seja exaltado, Pai, que o Teu Espírito fale conosco, Senhor, no íntimo e no coração, para que haja, Senhor, despertamento na fé, para que haja mudança, Senhor, na nossa vida, e isso não vindo de nós, Pai, mas do Teu Espírito. É o que nós pedimos ao Senhor e desde aqui te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu penso que já é muito antigo, né? É da humanidade já essa procura, não é? Pela... Está dando umas falhadinhas aqui. Deixa eu ver se é minha chave interferindo. Mas essa procura pela tentativa do homem ser imortal, né? Busca pela imortalidade. Se nós olhássemos um pouquinho da história, e talvez você não tenha estudado muito da história, mas goste de assistir filmes, com certeza você vai ver filmes, não é? Como aquele do Indiana Jones, em que ele procurava um cálice sagrado. Lembra do cálice sagrado? A expectativa é de encontrar alguma coisa que, ao tomar aquilo, a pessoa adquirisse imortalidade, vivesse para sempre, não é? Isso é tão antigo, que remonta aos tempos dos faraós. Você se lembra daqueles homens que usavam aqueles chapelões enormes, aquela barbichinha esquisita, meio pontiaguda assim, né? E que dominavam o mundo, os egípcios, não é? Eles desenvolveram técnicas de mumificação, embalsamento, na expectativa de que, ao morrer, aquelas pessoas fossem preservadas e, com isso, pudessem, na fé e na crença que eles tinham, não é? Ter uma vida longa na presença dos deuses deles lá e assim por diante. Você deve se lembrar também dos vikings e dos romanos, não é? Você talvez não conheça muito da história, mas filme eu tenho certeza que o Netflix ajudou aí alguém, né? E aí, quando o sujeito morria, as pessoas colocavam nos seus olhos 2 moedas, não é? Uma em cada olho. Aquilo era uma crença de que viria o timoneiro, um barqueiro que viria, e se tivesse com as moedas nos olhos, aquele era o pagamento para ser transportado para essa vida nova, para essa vida eterna. Então, essa crença da imortalidade, ela não é de hoje, ela é antiga, bem antiga inclusive, e esses laboratórios atuais, não é?
a indústria de cosméticos ganha dinheiro com isso, e na tentativa não é de fazer a ruga desaparecer, o pé de galinha sumir, não é? É nessa expectativa que esse pessoal dos cosméticos, aliás, não é, ganham dinheiro. O Botox, né? A tentativa de dar aquelas esticadas assim, sumir algumas das marcas do tempo, não é? E coisas assim. A bem da verdade é que a ciência tem avançado e avançado muito, a ponto de que nos tempos de Abraão, nos tempos ali de Moisés, a geração vivia em torno aí de 40 anos, vivia talvez 60 anos na média. Tinha aqueles que viviam um pouquinho mais, né? Os invejáveis anos de Matusalém, quase 390 anos, né? É muita coisa. Mas a média daquela época é que a pessoa vivesse 40 anos. Se você encontrar nos relatos bíblicos ou pesquisar, você vai ver que havia a necessidade de que aquela geração passasse para que eles pudessem encontrar a terra prometida. E essa geração, para que ela passasse, quantos anos eles peregrinaram no deserto? 40 anos. Porque era o tempo da expectativa de vida, em média, de uma geração. Hoje, qual que é a expectativa média de vida de uma pessoa? Talvez 80 anos seja uma média, eu não sei. Tem pessoas que vão mais cedo, tem aqueles que vão bem mais tarde, não é? O fato é que a ciência tem ajudado. A ciência tem feito com que as pessoas vivam mais, não é? E isso é tão presente na cultura, meu irmão, que às vezes você não se dá conta, mas está em letras de música. Você conhece, se você gosta de música, é música secular, você já deve ter escutado falar de uma banda chamada Queen, em que o vocalista era um sujeito também, o Freddie Mercury, não é? Talvez você tenha visto o vídeo ou o filme que fala da vida dele, né? Uma das músicas que ele faz é exatamente falando sobre viver para sempre. E ele dizia: quem não quer viver para sempre? Quem não gostaria de viver para sempre? E se você olhar a história da vida deste homem aí, o Freddie Mercury, não é? Ele, em algum momento da vida, ele assume uma vida sexual bastante promíscua, e isso acarreta para ele uma doença. Ele adquire AIDS. E ele vai, com uma idade, razoável, eu não sei com quantos anos ele morreu, não me ocorre agora, mas perto aí da sua morte, não é? Inclusive foi a letra dessa música na intenção de demonstrar, eu não quero morrer, né? Eu não quero morrer, eu quero viver para sempre. E na letra ele diz que o hoje, então, é o sempre, porque ninguém tem certeza do amanhã. Existe outra música que falava sobre para sempre jovem, não é? Forever young, I wanna be... Você certamente conhece. A letra está dizendo para sempre jovem, não envelhecer, não seguir a velhice e não morrer. Essa é uma expectativa da humanidade, dá um jeito de viver para sempre. O que essas pessoas só não sabem é que essa necessidade de uma vida, não é, continuada, não é um desejo só do homem, mas é uma característica dele. Deus o fez assim. Deus fez o homem para que ele viva eternamente. E essa é uma questão bastante séria que nós encontramos na Bíblia. O problema é que, por não conhecer, as pessoas buscam a, entre aspas, imortalidade num remédio, num santo grau, num feitiço ou qualquer coisa, mas que de fato está falhando o microfone? Está dando uns que o quê? Deve ser a pilha, então. Vou usar o outro. O duro é que a mão fica presa aqui, né? Como é que vai fazer assim agora? Não é? Mas o fato, então, é que essas pessoas não se dão conta de que isso não parte delas ou de um desejo, e não é um modismo, mas é uma característica do homem. Deus o fez assim,
e Deus o fez para viver eternamente. E em vez de buscar solução para isso em qualquer outro lugar, deveriam se atentar à verdadeira, não é, razão para tudo isso, onde se encontra na palavra de Deus. O texto que nós lemos aqui hoje, meu irmão, no capítulo 5 do Evangelho de João, abra lá comigo, por favor. Capítulo 5 do Evangelho, segundo os relatos aí de João, no verso de número 25, o Senhor Jesus diz assim: Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. O Evangelho, ele narra. Esse evangelho aqui, o evangelho de João, meus irmãos, ele não foi escrito na sequência como todos os demais. Que está aí aqui ainda, né? Vamos ver. Desculpa aí, irmão. Ei. Vamos ver se para de falhar. Deixa eu só prender agora na cinta aqui. Aqui mesmo, tá bom. O evangelho que João escreve, ele escreve cerca de 30 anos depois dos acontecimentos. Não é na sequência como os 3 primeiros, ou chamados sinóticos, os 3 primeiros evangelhos, mas 30 anos depois. Ou seja, quando João escreve, a década é de 60 em diante. Jesus, então, aos 33, não é, por volta do ano 30, ele morre na cruz e ressuscita. Os evangelhos são escritos e João escreve o seu 30 anos depois, por volta do ano 60 a 65. E quando João escreve, ele escreve percebendo uma necessidade. Não funcionou, né? Então tá bom, vou voltar aqui com a minha mão. Agora você acordou aí. Ei. Amém? Então vai ser assim, Jesus. Amém. Se o Senhor quer. E João escreve, então, o seu evangelho, meu irmão, percebendo uma necessidade. Os anos haviam se passado e as pessoas começaram a se esquecer de detalhes muito importantes acerca dos acontecimentos, dos feitos do Senhor Jesus. Então ele escreve esse evangelho. Vá comigo no capítulo 20 do mesmo evangelho. Olha o que ele diz no verso 31. Ele diz assim, no capítulo 20, no verso 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Ele escreve os relatos, que nós chamamos aqui de evangelho, segundo aí João, para que as pessoas, ao lerem, ao terem contato com essa palavra, agora, ao ouvirem isso, creiam que Jesus é o Filho de Deus e, em crendo que Jesus é o Filho de Deus, tenham vida em seu nome. É para salvação, é para que se tenha vida. Porque essa palavra da qual o João está falando, esses relatos, ele não só ouviu de Jesus, como ele viu o Verbo se manifestando presencialmente. Agora vá comigo no primeiro capítulo aí do Evangelho. Algumas folhinhas para trás. No capítulo 1 de João, no verso 14, João escreve acerca disso dizendo, João capítulo 1, no verso 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E no verso 16, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. O fato da manifestação de Jesus, o Verbo encarnado, ou seja, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, como diz aqui João, não é? O fato deles terem visto a glória do unigênito do Pai, trouxe para eles, no verso 26, todos recebemos da sua plenitude, ou seja, graça sobre graça. Portanto, a exposição da palavra
essa que ele registra, dizendo que agora aqueles que têm contato com isso, eles também receberão dessa plenitude, ou seja, graça sobre graça. E por isso foi escrito o Evangelho. Agora, João está sendo conduzido pelo Espírito Santo a lembrar de todas as coisas que haviam acontecido, para que fossem registradas para a posteridade, para que você e eu pudéssemos então nelas crer. E o fato de nós estarmos na presença de Deus, lendo e recebendo da sua palavra, gera em nós. É como se houvesse aqui uma representação, um descortinamento, uma demonstração, ou seja, mostrando a todos nós o que fez Jesus, para que da mesma forma como eles foram impactados pelo Senhor Jesus e a sua palavra, todos nós hoje sejamos também. E por isso lá no capítulo 5, não é? O que está acontecendo ali, se você lembra, é o capítulo 3 do Evangelho de João. O Senhor tem aquela conversa com Nicodemos, ele passa depois por Samaria, ele conversa com aquela mulher samaritana, e ele vai seguindo viagem até chegar aqui no capítulo 5, meu irmão, onde no início há uma cura, a cura de um homem que já havia 38 anos, vivia de uma doença muito grave e que a Bíblia chama aqui, na tradução que nós temos, de paralisia, não é? E ali ele é curado num tanque chamado Betesda. E tem todo um contexto acerca disso. Na sequência, os fariseus, os doutores da lei, criticam Jesus, dizendo, como você faz isso num dia de sábado? E Jesus começa então a explicar quem ele é. Se você pensa que o ministério de Jesus era um ministério oculto, que Jesus não dizia a ninguém quem ele era, que ele não dizia a ninguém que ele era o Filho do homem, Filho de Deus, um com o Pai, você talvez não tenha lido adequadamente a Bíblia, porque Jesus nunca deixou de dizer quem ele era. E isso causava, exatamente isso, causava nas pessoas um choque muito grande. Como pode dizer que ele é um com o Pai? Porque se ele é um com o Pai, ele é Deus. E não há mais de um Deus. E os judeus apanharam a história inteira, porque criam em outros deuses, criam num panteão, então viram agora e dizer que é Deus como é com o Pai. Isso é coisa que já apanhou bastante. Não, eu não aceito. Você não é, somente Deus pode fazer essas coisas, você não faz. E aí todas as críticas que vêm sobre Jesus, até que chega no verso 25. Essa é toda a discussão em que ele está tendo com essas pessoas, e ele está dizendo estas palavras para homens que não creem que ele é o Filho de Deus. Além dos discípulos, estão com eles aqueles que criticavam Jesus e diziam que ele não era quem dizia ser. E aí no verso 24, o Senhor Jesus diz assim, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Há agora aqui um estabelecimento. Jesus estabelece que aquele que crê, ele já passou da morte para a vida. Não é que passará, ele já é portador dessa vida eterna, disso que tantos homens têm buscado, mas se esquecem que é só em Jesus que se encontra. E aí no verso 25 ele diz, e eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Agora Jesus entra no tema da ressurreição. Meus irmãos, se você conhece a história do Velho Testamento, você vai encontrar pouquíssimas referências falando de ressurreição. Não era um tema muito discutido. Cresceu bastante no período intertestamentário, dos 400 anos, entre o último profeta e a chegada do Messias. Nesse período se desenvolve a questão da ressurreição, mas antes não tinha. E por isso muitos judeus não criam na ressurreição. E agora, diante de Jesus, Jesus falando que ressuscitarão, os mortos ressuscitarão, aquilo começa a gerar um grande impasse. E ele diz, eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Meus irmãos, a primeira vez que eu li esse texto aqui,
aqueles que a ouvirem viverão, dá-se a impressão de que Jesus está falando somente daqueles que são os crentes, somente os cristãos, os que creem em Jesus, ouvirão a sua voz e ressuscitarão. Mas o fato é que o verso 28 não diz exatamente isso. No verso 28 diz assim: não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Quem que há de ressuscitar nesse dia, meu irmão? Todos. Absolutamente todos. Esse é o primeiro ponto que eu queria que você se lembrasse nessa noite. A busca pela imortalidade, as pessoas têm ido buscar em lugares errados, porque, de fato, Deus criou o homem com uma característica para que viva eternamente. Essa sede não é natural nossa, senão porque Deus nos fez assim. E neste dia, no dia que Deus afixou, como vai dizer o apóstolo Paulo no capítulo 17 de Atos, Deus fixou um dia e estabeleceu um que será o juiz, para julgar os vivos e os mortos. E neste dia, quando houver a ressurreição, quem há de ressuscitar? Aqui disse o Senhor Jesus: todos, todos, todos. Você sabe aquele covarde que comete um crime bastante grave e depois tira sua própria vida, como quem foge da responsabilidade pelo que fez? Como quem não tem coragem de olhar para outras pessoas pelo que fez e tira a própria vida? Este há de ressuscitar, irmão, na presença do grande e justo juiz. O nome dele é Jesus. Pessoas como Hitler vão ressuscitar, meu irmão. Hitler é um desses, que fez todo aquele estardalhaço que você conhece da Segunda Guerra Mundial, fez toda aquela atrocidade chamada Holocausto, e quando se viu perdendo a guerra, quando viu que já não tinha mais alternativas, pelo menos é o que reza a história aí, né? Num quartinho fechado, num lugar, encontraram o Führer morto, como se ele mesmo tivesse tirado a própria vida. Fugiu dos homens, mas de Deus ele não foge. Michael Jackson. Quem gosta? O Binho gosta de Michael Jackson. Michael Jackson vai ressuscitar também, meu irmão. Quem mais que você gosta? Aqueles homens da época de Noé. Lembra de Noé? Noé construiu a arca. As pessoas, por 2 anos ali, construindo aquela arca, as pessoas disseram: para, rapaz, que bobagem que você está fazendo. E de repente, quando vem a chuva, morre todo mundo. Essas pessoas vão ressuscitar. Aqueles que zombaram ao longo do tempo das coisas sérias vão ressuscitar. Todos, absolutamente todos, vão ressuscitar. E quando Jesus diz no verso 25, eu afirmo, está chegando a hora, e já chegou, quer dizer, esse dia está perto, o dia da ressurreição está perto, mas há uma evidência da ressurreição hoje, diz Jesus. E no capítulo 11, eu queria que você fosse comigo aí, do Evangelho de João, vem o relato, meu irmão, da ressurreição de Lázaro. E Jesus já tinha dito essas palavras para as pessoas, que naquele dia, o grande e temível dia do Senhor, o justo juiz se manifestaria e traria, não é? Juízo sobre toda a humanidade. E agora Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, já conheciam isso, criam na palavra do Senhor, e quando o seu irmão adoece, chama Jesus. Ora, Lázaro então tinha morrido e já há 4 dias estava morto, até que finalmente chega Jesus até aquele lugar, você conhece a história. E aí no verso 21 diz assim, disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E aí no verso 23, e disse-lhe Jesus, ouça as palavras de Jesus, o seu irmão ressuscitará. Quando nós ouvimos isso, não é? A primeira referência que nós temos é da ressurreição no dia chamado o dia do juízo,
o dia do Senhor, não é? Foi isso que aconteceu, e Marta, no verso 24, responde: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Mas Jesus não estava falando daquele último dia. Porque é chegada a hora, e já chegou, disse Jesus para aquelas pessoas. Além da filha de Jairo, e outras pessoas que ao longo do caminho e do tempo Jesus trouxe de volta à vida, chegou a época e chegou o tempo de se manifestar na vida deste homem, Lázaro. E no verso 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E aí acontece todo o desenrolar da história, até que no verso de número 39, Jesus diz: tirem a pedra. E no verso 40, Jesus repreende Marta, dizendo: eu não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? E então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. O que é que João disse que ele registra o Evangelho? Para que as pessoas, ao lerem, creiam que Jesus é o Filho de Deus. E crendo que Ele é o Filho de Deus, tenham vida em seu nome. E essa é a oração que faz Jesus aqui. E depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, saia para fora, ou venha para fora. Você conhece a história? Lázaro deixa aquele lugar, não é? E volta à vida, é algo realmente chocante, impactante para aquelas pessoas. E Jesus disse: chegou a hora, não é? Está se aproximando o momento, e já é chegada a hora em que os mortos ouvirão a minha voz. Primeira coisa que eu queria que você prestasse atenção, meu irmão: todos vão ressuscitar. Todos, todos, todos. Isso por si só já é maravilhoso. Isso demonstra, inclusive, o poder e a autoridade de Jesus, que é sobre tudo e sobre todos. Eu já ouvi várias pregações aí que o pessoal fala, né? Ainda bem que Jesus disse: Lázaro, sai para fora, porque se ele só dissesse sai para fora, todos os mortos ressuscitariam, né? Aí tem algumas pregações que dão uma explorada nesse tipo de coisa aí. O fato, meu irmão, é que vai chegar o dia, como diz lá em 1 aos Tessalonicenses, do capítulo 4, verso 16, em que ao soar da trombeta, no som da voz do arcanjo, meu irmão, os mortos ressuscitarão. Quando chegar esse dia, o dia da vinda do Messias, todos hão de ressuscitar e de se curvar na presença do Altíssimo. Esse dia há de chegar. Portanto, meu irmão, o que as pessoas só se esquecem é que todos estes que têm fugido, de alguma maneira tirado a própria vida, num ato de fuga, fogem dos homens, fogem de uma realidade, mas não da presença de Deus. O segundo ponto que eu queria que você prestasse atenção neste versículo, ele diz que já chegou, não é? Está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Veja a autoridade, a potência e o poder da voz de Jesus. Porque ao pronunciar o comando, veja, a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Ele, por intermédio dEle e para Ele. Foi Ele quem fez. E Ele fez ao comando, ao dar as palavras, ao dar o comando. E estes comandos, então, materializaram, deu uma enroscada aqui, todas as coisas. Ao som do comando da voz de Jesus, meu irmão, as coisas são formadas, as coisas acontecem. E ao soar, não é, da trombeta, ao ouvirem a voz do Filho de Deus, todos os que estiverem em tumbas ressuscitarão. A palavra diz em Hebreus, no capítulo 1, no verso 3, que o Senhor Jesus sustenta todo o universo com a sua palavra de poder. Eu queria que você prestasse atenção no poder da palavra
de Jesus. E assim como ele ressuscitou, sendo a ressurreição de Jesus a evidência do poder de Deus que é sobre a vida dele, todos nós que esperamos em Cristo também ressuscitaremos, porque essa é a esperança e essa é a fé que nós temos, que a morte não nos segura, porque não segurou o nosso Senhor. Ele venceu a morte e agora todos nós, os que já vieram, os que estão vivos hoje e os que ainda virão, todos estes ressuscitarão no comando da voz do Filho de Deus. E eu queria que você prestasse atenção que ele diz que todos os mortos, então, ouvirão a voz do Filho de Deus. Filho de Deus. Verso 26. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Meus irmãos, Jesus ele não é um canal de vida. Jesus não é aquele que direciona a vida que vem do Pai. Mas assim quis Deus, que em Jesus houvesse também vida. E ele não tem vida, ele é vida. Verso 26. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Jesus não é aquele que agora distribui uma bênção que ele recebeu, mas ele é vida, ele é fonte de vida. Então não existe cosmético, irmão, que vai te ajudar. Queria desanimar as irmãs aí que estão querendo, não é, dar uma melhorada no shape aí. O cosmético vai, não é? A fonte de vida é Jesus, meu irmão. É só em Jesus que nós encontramos vida. E quando nós paramos para pensar sobre isso, meu irmão, esse mundo se torna tão irrelevante. As dificuldades que a gente encontra na vida se tornam tão vazias. Essa corrida atrás de uma bênção tão grande que a gente espera, essa corrida em busca de alguma coisa, se torna tão vazia diante da realidade de que um dia, se Cristo não voltar primeiro, nós todos morreremos. E que adiantou você ter alcançado todo esse volume de bênção que talvez você esteja hoje a procurar? Que adiantou? Sei lá, um momento de euforia, uma alegria momentânea, mas diante da verdade em que todos nós, se Cristo não voltar antes, morreremos, para que adiantou tudo isso? Senão a única coisa que adianta e que importa é a certeza de estarmos em Cristo, enxertados na videira, para que naquele dia, quando se ouvir a voz do Cordeiro, nós também ressuscitemos, como Cristo ressuscitou. Não parece tão pequeno o problema da humanidade hoje? Não parece tão pequeno a sua dificuldade, seja ela qual for, inclusive de saúde? Porque enquanto Jesus esteve aqui, meu irmão, ele mostrou como é o céu. No céu não há doenças. Na presença de Jesus, aquelas pessoas todas eram curadas. Na presença de Jesus, meu irmão, a vida fluía. Na presença de Jesus, os endemoniados eram libertados. Porque não tem demônio no céu, meu irmão. Jesus veio mostrar como era o céu. Jesus veio mostrar a face do Pai, porque Ele é a imagem e o resplendor da glória de Deus, como diz Hebreus, do capítulo 1. Por isso, a vida nele mesmo. E no verso de número 21, olha só o que diz Jesus, não é? Aqueles homens que diziam que Jesus não tinha poder, não tinha autoridade, e ele no verso 21 diz assim: pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Porque agora Ele tem vida em si mesmo. Deus deu a Ele essa condição e agora Jesus dá vida a quem Ele quer. O apóstolo Paulo diz algo que para muitos é meio chocante ou indigesto, mas o apóstolo Paulo, numa de suas epístolas, diz que a fé, meu irmão, não é para todos. São palavras não é, registradas na Bíblia. A fé não é para todos.
E aí você pensa, mas quem é e quem não é? Ora, Jesus acabou de te explicar aí no verso 21. Pois o Filho dá, da mesma maneira, vida a quem ele quer. E essas pessoas com quem Jesus está falando ali, meu irmão, são exatamente pessoas a quem Jesus está dizendo: vocês não têm vida. Acompanha aí comigo, não é? No verso 31. E se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Está falando de João Batista. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. No verso 34. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho testemunho maior do que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, não é testemunha que o Pai me enviou. E o Pai me enviou, e Ele mesmo testemunha a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creram naquele que me enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito a glória de homens, mas conheço vocês e sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu ao meu respeito. Visto, porém, que não creram no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? O que Jesus está afirmando para estes homens é que eles não têm a palavra no coração, eles não creram. Portanto, disse Jesus no verso 21, o Filho da mesma sorte distribui a vida a quem ele quer. Porque a fé não é para todos, meu irmão. Isso tudo depende do agir e do manifestar da vontade soberana de Deus. É Ele quem dá a vida e distribui a vida, não é? E no verso 27, meus irmãos, diz assim: e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Deus deu a Jesus autoridade para que naquele dia faça e atribua o julgamento e condenação a todos estes que hão de ressuscitar. E quem são os que hão de ressuscitar? Todo mundo. Meu irmão, você já parou para pensar sobre todo o mundo ressuscitado? Porque você olha aí no mundo hoje, você vê lugares que são bem povoados, bem densos, né? É gente saindo pela culatra, são só os que estão vivos aí. Perto de 7 bilhões de pessoas, se eu não erro aqui os números, né? Agora, quantos anos já se passaram? Quantas pessoas já morreram? Quantos ainda nascerão? Agora imagina toda essa monta de gente, que não dá nem para calcular. Pelo menos meu tic-teco aqui não ajuda. Toda essa rapa de gente, de pé, na presença do Altíssimo. Que dia glorioso há de ser esse, meu irmão. Einstein, Lady Gaga, não é? Como é que chama o outro ali? O que deu o nome ali ao bar do Viola Viola. Todas essas pessoas. E todos nós, pela graça do Senhor, ressurretos. E no verso 27 diz, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Se você prestou atenção, no verso 25, ele diz que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E no verso 27, ele lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Filho do homem, meu irmão, é um título messiânico.
Filho do homem é uma referência ao Messias. Todas as vezes que Jesus dizia, porque o Filho do homem é o Senhor do sábado, ele está se referindo ao Messias, a ele mesmo, para que as pessoas soubessem de quem ele está falando, o Filho do homem. E de onde vem isso? Vem do capítulo 7 do livro de Daniel. Abra lá comigo. Daniel no capítulo 7. Às horas aquela musiquinha, né? Ajuda, né? Musiquinha para decorar os livros da Bíblia aí. Esses dias a gente estava cantando lá em casa com as crianças. É mó barato. De Salmos já vão para Atos dos Apóstolos, depois volta para Ezequiel, depois vai para Apocalipse, que barato. Capítulo 7 de Daniel, que achou, diga amém. Daniel está tendo uma visão. A visão de Daniel é a visão de um grande tribunal, é a visão de um julgamento, e ele vê uma autoridade superior assentada no seu trono, um trono onde ninguém, absolutamente ninguém vai até lá, nenhum ser vivente, nenhum homem, nenhum ser celestial, ninguém chega até lá, mas no verso de número 13 ele diz assim: e em minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus, e ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele foi conduzido ao trono da graça, ao trono de Deus. Se ninguém acessa lá, só Deus entra naquele lugar. Quem é este filho do homem, senão uma autoridade, um Deus? É Jesus a entrar ali, o filho do homem. É daí, de Daniel, no capítulo 7, que vem essa expressão. E desde então, a referência ao Messias é a referência do Filho do Homem, porque tem autoridade para entrar na presença de Deus. Ele tem condições onde ninguém, nenhum outro ser tem, porque Deus habita em luz inacessível, como diz a palavra. E eis que este, com aparência de homem, porque Daniel está descrevendo o que vê. Ele não é igual aos demais, um ser celestial, mas ele tem a aparência de homem. Portanto, para que se ouça a voz do Filho de Deus para a ressurreição no último dia, havia necessidade de que o Filho do homem se manifestasse. O Messias, o Deus encarnado, para que se cumprisse a obra, morresse na cruz por todos nós, e através da sua morte, agora ele tivesse a autoridade, como diz a palavra, não é? No capítulo 1 de Hebreus, ele foi elevado nas alturas e está assentado à destra da majestade, acima de todos os anjos, acima de todos os poderes, habitações e qualquer outra coisa, está Jesus. E agora eu queria que você fosse comigo no capítulo 5 de Apocalipse. É João tendo uma experiência, não é? Muito semelhante à de Daniel. Apocalipse no capítulo 5. É bom, né, irmão? Soltar as folhinhas da Bíblia. Ei, coisa boa. Olha os barulhinhos da folhinha. É tão bonito, né? Escutar. Só não amassa a folha, pelo amor de Deus, irmão. Me dá coceira a folhinha amassada. Tem os irmãos que catam a folha assim, e vira. Ah, irmão, cuidado. Pega assim com carinho. Assim, ó. Capítulo 5 de Apocalipse. Amém? Verso 1. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. O que João está vendo é o mesmo trono, semelhante à visão que teve Daniel lá no capítulo 7. E agora este, que é a autoridade, é o Senhor de todas as coisas, assentado, e na sua mão um livro, e este livro selado, não é? Com 7 selos. E vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. E então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá,
a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. João estava ali triste, falou, como que nós vamos conseguir redenção se não há quem seja capaz de abrir? Se não há nem na terra, nem debaixo da terra, nem em qualquer canto que tenha capacidade de fazer esta obra e abrir aqueles selos. E aí o anjo diz para João, não é? Não chore, verso 5. Eis que o leão da tribo de Judá, nós cantamos hoje, né? Quem é o leão da tribo de Judá? Meu irmão, glória a Deus. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Para que se cumprisse a palavra do Senhor, para pegar aquele livro, para romper os seus selos, o Filho de Deus teve que se manifestar como Filho do homem. Por isso lá, agora voltando, não é? E neste capítulo tem a canção, não é? Que uma igreja lançou aí a música Canção do Apocalipse, que diz exatamente esse trecho, digno é o Cordeiro, não é? E assim segue, que eu esqueci a letra. Eu não vou cantar porque outro dia falaram que cantaram aqui e não deu certo, então eu não vou cantar não. Eu fico quietinho. E no verso 27, meu irmão, leia aí comigo, João 5, verso 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Autoridade para pegar aquele livro, meu irmão. Desatar os selos. Se assentar no trono, à destra da majestade, para o julgamento. Antes da manifestação do Filho de Deus, se manifestou o Filho do homem. E aqui, meu irmão, Filho do homem não é só a referência, não é? A essa condição de Jesus como Messias, a essa condição da sua autoridade, do seu poder, mas é a maneira em que nós podemos ver como Jesus, não é, se manifesta como um de nós, para a realização dessa obra maravilhosa. E no verso 28 vem então a palavra dizendo, não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. A voz como um grande trovão, não é? A sua voz poderosa. E que essa voz, meu irmão, se você conhece o texto de Efésios, você vai ver que essa voz, você já a ouviu se você está em Cristo. E para todos nós não há esta segunda morte, a morte eterna, porque nós ouvimos a voz do Cordeiro a nos chamar da eternidade, a manifestar hoje, dentre os mortos, como na visão de Ezequiel, daquele vale de ossos secos, um lugar cheio de pessoas mortas. Se ouve, no meio dessa montoeira de gente morta, se ouve o seu nome, a ecoar da eternidade, o Senhor a lhe chamar, para que você venha à existência. Efésios no capítulo 2 diz que nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. Mas no versículo 8, não é? Pela graça fomos salvos, mediante a fé. Esta palavra que Paulo, ou melhor, João agora está escrevendo para mim e para você, para que ao termos contato com ela, tenhamos essa plenitude, como ele diz no verso 16 do capítulo 1, e sobre nós venha graça sobre graça, favor imerecido, meu irmão, libertação onde haveria condenação, morte, ou melhor, vida, onde haveria morte. Deus trocou o nosso destino, não por merecimento ou coisa alguma, senão pela sua graça, pelo seu olhar por mim e por você, porque Ele nos amou primeiro. Quantos cristãos não têm a menor ideia do motivo de estarem na igreja hoje? Quantos cristãos não têm a menor ideia, não é? E porque não tenha essa ideia, se deixam levar por movimentos, se deixam levar por bobagens, se deixam levar por conversinhas de pessoas que estão adoecidas e quando menos, não é, percebem,
se afastaram de Deus, se afastaram da palavra, se afastaram da igreja, meu irmão. Porque se esqueceram da razão da sua fé. E a razão da sua fé, meu irmão, é que Deus te fez para o louvor da sua glória. Alguém outro dia disse para mim, eu sirvo a Deus por amor. Meu irmão, nós servimos a Deus hoje por amor, mas quem nos amou primeiro foi Ele. Antes que eu e você tivéssemos a condição de realizar qualquer coisa. E que hoje é direcionada por obra do Espírito. Então nós o amamos hoje, porque Ele nos amou primeiro. Nós estamos aqui porque Ele nos deu vida. E quando nós perdemos de vista todas essas verdades preciosas, sabe o que acontece comigo e com você? Nós ficamos vulneráveis. Vulneráveis a uma série de conversas, a uma série de comentários que não têm fundamentos. Pessoas dizendo que a terra não é redonda, que ela é quadrada. Gente dizendo que uma série de bobagens, meu irmão. E eu prefiro não citar todas elas aqui. E outros muitos ali, naquele movimento, gente que não tem compromisso com a sua vida, mas tem compromisso com o seu dinheiro, está querendo arrancar o seu dinheiro, e você gasta e dedica tempo para isso, se movimenta de onde você estiver e vai, cruza a cidade para ir lá assistir um show, uma pregação, seja lá o que for, mas não valoriza o que Deus te deu aqui, meu irmão. A Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar como irmãos, como alguns têm feito, mas a gente se deixa. Para quê? Para que eu vou valorizar isso aí? Para que eu vou prestar atenção nessas coisas? Eu vou ouvir a fulana de tal, que ela é bem famosa. Eu vou ouvir o fulano de tal, que é bem famoso. Gente que, meu irmão, na maioria, não está nem um pouco preocupado com você. Está preocupado com a audiência. Está preocupado com o número de pessoas. Não vem à igreja, porque a igreja fez um convite, ele ama a Deus e quer compartilhar da palavra. Ele vem se tem uma multidão. Se não tiver multidão, não vem. Fora o cachê. Essas coisas, meu irmão, as pessoas perdem de vista quando se esquecem da única coisa que a gente tem para resolver na nossa vida inteira, que é o nosso destino eterno. É o único problema que você de fato tem, viu, meu irmão? Ou tinha, se você está em Cristo. Pastor, o senhor não tem ideia da quantidade de boleto que me segue. Nossa, rapaz, onde eu vou, os boletos vão atrás, né? Tem aquele ditado que fala onde a vaca vai, o boi vai atrás. Tem que mudar. Onde eu vou, os boletos vão atrás. É ligação de banco, é isso e aquilo, o senhor não tem ideia, meu irmão. Todas essas coisas podem parecer um grande problema. E certamente são, não quero desvalorizar o teu problema. Não é? Porque se tem uma coisa que, não é? Atrapalha essas questões financeiras que, eventualmente, ou com uma certa frequência, ou quase todo dia, a gente passa, não é? Isso dá uma tirada de sono. Mas, meu irmão, a palavra diz, louco, acumulou, está com o celeiro cheio, pensa do outro lado, pensa no cara ricão, louco, você acumulou, fez tudo isso aí, amanhã vão pedir a tua alma. E aí? Sabe qual é o problema que a humanidade tem para resolver? Não é a fome no mundo todo, a fome também é, mas não é esse não. Mas é o seu destino eterno, onde ela vai passar a eternidade. No verso 28 diz, não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Pastor, e o que não estiver no túmulo? É porque está vivo, né? Cada pergunta que às vezes a gente... Sim ou não? Todos ouvirão a sua voz. E ressuscitarão na presença do Altíssimo. Oh, meu irmão, que dia glorioso há de ser esse. De vê-lo no trono, sentado, não é? Com toda a descrição que a Bíblia traz de Jesus, vê-lo face a face. E aí no verso 29... Todos os que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. E os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados.
Sabe, irmão, eu acho muito interessante as agendas que se propõem para a igreja. Falar de uma série de coisas. E se você buscar pelos títulos das mensagens por aí, 3 maneiras de conseguir a benção. Eu errei o S de propósito aqui, tá? Eu comi o S de propósito. 3 maneiras da benção. 7 caminhos para o sucesso. Isso e aquilo para... Meu irmão, se você não está em Cristo, não importa quantas bênçãos Deus derrame sobre a sua vida. Não importa se você era cego de nascença e Deus te curou. Não importa se você estava morto e ressuscitou, mas se você está sem Cristo no coração, todas essas coisas, no dia do chamamento do Altíssimo, quando Ele entoar a sua voz e os mortos ressuscitarem, meu irmão, lamentavelmente, o destino destes, como diz Jesus, é a condenação. E a gente sabe de tudo isso. As pessoas talvez conheçam isso, mas não acreditam. Acham que isso tudo é história. Existem filmes e séries que escarnecem dessas verdades. Tem filmes que mostram o inferno, mas não mostram o inferno como lugar de sofrimento. Mostram o inferno como se fosse um império de um rei, e o seu nome é o diabo. Como se o diabo fosse o dominador do inferno, e ali estivessem os seus demônios, festejando e elucubrando as suas maldades a fazer com os homens. A Bíblia não diz que o inferno é o domínio do diabo. A Bíblia diz que o inferno é a condenação do diabo. Não só o diabo, mas todos os demônios. E não só o diabo e os demônios, mas todos aqueles que não obedeceram ao Evangelho. E o que é obedecer ao Evangelho, pastor? O Evangelho te chama para uma conversão. Aqueles que não ouvem o Evangelho, não obedecem, não se convertem dos seus caminhos. O seu destino é o inferno. Sabe esses familiares, sabe esses vizinhos, sabe essa turma que você conhece do trabalho, sabe aqueles teus amigões desde de sempre, desde o jardim, do pré-maternal, desde o pré-natal da sua mãe, você convive com ele e tal. Sabe estes, se não tiverem Cristo, ressuscitarão, junto comigo e com você. Mas se eles não estiverem em Cristo, eles ressuscitarão para a condenação. Essa é uma verdade muito séria. E aqui o verso 29 diz que, e sairão todos estes que hão de ressuscitar dos seus túmulos, né? E sairão, e os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal para serem condenados. E aqui alguém pode, desavisado, né? Uau, a salvação então é pelas obras. Não. As obras são as evidências de que houve manifestação de salvação. Meu irmão, olha para a tua vida, meu irmão. Se você não encontra obras que não são suas, porque as obras não são nossas, são de Deus, na minha vida e na sua, isso é um grave indício de que talvez você não esteja em Cristo. Porque aqueles que fazem o mal ressuscitarão para a condenação. Não é pela maldade, mas é exatamente porque não nasceram de novo. E isso fica bastante claro no capítulo 15 aqui de João. E eu queria que você fosse para lá. No capítulo 15. Achou aí o capítulo 15 de João? Aleluia. Olha só o que diz o Senhor Jesus. Eu sou a videira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês.
Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Pois sem mim, sem quem, meu irmão? Sem Jesus, nada podeis fazer. Sabe esse talento que você tem? Hoje tivemos uma reunião de louvor, do grupo de louvor, né? E que se falou bastante coisa ali. Glória a Deus. Sabe esse talento que você tem de semitonar? Porque isso é um talento, né? Taquara rachada é um dom. Sabe esse talento? Não é seu. Sabe essa capacidade que você tem de organizar as coisas? Não é seu. Sabe essa capacidade de pregar a palavra, de ensinar, de liderar, de influenciar, de orar? Sabe tudo isso que você faz e exerce na igreja? E que às vezes dá uma vontade de subir e dizer: oh, glória, hoje foi bênção, hein? Ainda bem que eu estava aqui. Se você não aprendeu ainda, não é? A tirar essa arrogância de você, eu queria que você lesse comigo de novo. Eu sou a videira, diz Jesus, e vocês são os ramos. O fruto parte de Jesus, que é a videira, e se manifesta nos ramos. Porque sem mim, diz Jesus, nada podeis fazer. Então aqueles de quem Jesus fala lá no verso 29, e os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. Não fizeram o bem porque são pessoas maravilhosas, bondosas, mas porque Jesus habita nestes. E porque Jesus habita nestes, o seu Espírito agora frutifica, sendo o fruto a evidência da habitação do Senhor, e não a razão pela salvação, mas a evidência de que está salvo, porque Jesus frutifica na minha vida e na sua, porque nós somos os galinhos, os raminhos. E aqueles ramos que estão meio mequetrefe, a Bíblia diz que ele arranca e dá uma podada. Agora os que produzem, ele também poda, para frutificar ainda mais. Voltando ali no capítulo 5 então, no verso 29, e sairão os que fizeram o bem e ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Alguém talvez olhando para isso diga: mas Jesus está sendo muito cruel, não é? Está condenando as pessoas. No mesmo Evangelho, no capítulo 3, não é? Verso 16, você conhece muito bem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Pode falar. Nele crê, não, amém. E na sequência ele diz que ele não veio para condenar, ele veio para salvar, porque condenado já está. Por isso que naquele dia em que o pastor Aguiar pregava sobre o muro, sendo o muro a mesma coisa do que não estar, não é, em Cristo, o muro é a mesma coisa porque já está condenado. A única maneira de sair da condenação é quando o Filho de Deus, por sua vontade, concede vida, fazendo com que este saia da morte para a vida, já, de imediato, nascidos de novo. Por isso, meu irmão, eu queria te lembrar nessa noite em que vamos cear aqui, relembrando a nossa comunhão com o Senhor, de que nós todos, meu irmão, somos como ramos ligados à videira. Naquele dia nós também ressuscitaremos. Todos, todos, todos. O seu tataravô que você não conheceu, não é? Aquele que você fala, oh, é por causa daquele, né, que tem aquela genética ruim até hoje. É ele, aquele lá,
ele há de ressuscitar também. E todos aqueles que a gente ainda nem conhece, que hão de nascer, se assim não é Deus manifestar e não voltar Jesus antes, não é? Todos esses vão ressuscitar. E nós também. Por isso diz Jesus: eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. O que nós estamos fazendo, não é? E diante dessa verdade, eu queria que você se colocasse de pé, meu irmão, para nós.